por 80% da produção de arroz do país. Sobre perdas para a agricultura, nós vamos conversar agora com o Claudinei Baldi Serra, que é diretor técnico da Emater, Empresa de Extensão Técnica e Extensão Rural. Claudinei, bom dia, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente. Bom dia, uma satisfação estar com vocês nessa manhã. Claudinei, já dá para ter uma ideia da extensão do estrago na produção de arroz propriamente dita? Eu tenho lido que boa parte da colheita já tinha sido feita e está armazenada em silos. Houve perda grande, importante, sem dúvida alguma, mas a colheita já tinha sido feita. A preocupação é com as próximas lavouras, de arroz pelo menos, é isso? O estado do Rio Grande do Sul, ele encaminha para a colheita, para a fração final de colheita da safra de verão, né? Não só o arroz, mas a soja, o milho, o feijão, segundo a safra. Especificamente a pergunta, né? O arroz, segundo dados do IRGA, que é o Instituto Rio Grandense do Arroz, 84% da produção de arroz da lavoura cultivada na safra 2023-2024 já estava colhida ao início da calamidade, né? O Rio Grande do Sul também, segundo dados do IRGA, 900 mil, pouquinho mais de 900 mil hectares cultiva nessa safra e, como bem referido, né, é o principal estado produtor de arroz do Brasil, né? Então, nós temos uma fração, a maior fração do cultivo do arroz que foi assegurado e que está colhido, né? Embora tenha aí esse percentual que resta por colher, e é uma fração importante também. Mas tem outros grãos que estão por colher, né? Como eu referi, a soja, o milho e o feijão. Agora, Claudinei, em relação ao escoamento desses produtos, dessa produção, ontem o nosso repórter que está em Porto Alegre, o Arthur Cipriani, conversou com o presidente da Central de Abastecimento. E o presidente chegou a dizer que a central está muito bem abastecida, justamente por causa dessa colheita que havia sido feita antes dessa situação de calamidade. Mas ainda há uma preocupação, ainda há o que ser escoado, e diante disso, com as estradas completamente comprometidas, o que se pretende fazer? Há risco de perdas? Como é que esse trabalho está sendo conduzido? A Emater é uma instituição ligada à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, assim como a SEASA, né? São duas instituições ligadas a essa secretaria, essas duas instituições. Na questão do abastecimento na SEASA, de ponta a ponta, né? Na organização da comercialização que compete à SEASA, e foi muito rápida a ação no sentido de instalar um ponto de distribuição próximo de Porto Alegre, já que a SEASA continua, né, alagada, e na outra ponta a Emater, junto com os agricultores que assessora na produção de hortigranjeiros, tem trabalhado para organizar e para identificar as melhores áreas ainda que restam de produção de hortaliças e que chegam mais rápido ao consumidor. Mas, como bem afirmado, né, existe há produção, evidentemente, que é comprometida em parte na sua qualidade, e outra fração muito importante de olericultura, que principalmente na região dos vales, onde as inundações foram muito fortes, essas sim, muitas áreas bastante perdidas e bastante comprometidas. É claro que existe aí todas as semanas subsequentes que vêm, mas existe um mapeamento adequado para que possa chegar alimento à população nessa parte que se chama dos alimentos produzidos em ciclos de cadeias curtas, que são principalmente hortigranjeiros e frutas, né? E de modo geral, como as notícias bem evidenciam, né, as estradas elas foram severamente afetadas, especialmente estradas do interior dos municípios do Rio Grande do Sul, aqueles afetados, e que a grande maioria dos municípios são afetados e que, de certa forma, o escoamento da produção ele tem que ser buscado por vias alternativas ou ações muito rápidas dos municípios e das empresas que estão ajudando a desobstruir as vias, os acessos, que possibilitam tanto a chegada de mantimentos, alimentos, os insumos necessários para os tratos animais, como também o escoamento da produção. Claudinei, o Felipe Monteiro quer fazer uma pergunta para você também. Felipe. Claudinei, bom dia. Obrigado aí pelo seu tempo, conversar conosco aí nesse sábado de manhã. A minha pergunta vai no seguinte sentido. Como é que vocês acham dessa possível política do governo federal em importar 1 milhão de toneladas, parece que 1 milhão de toneladas de arroz, parece que o número é exatamente astronômico
dessa forma. Você acha essa uma boa política? Você acha que isso vai acabar, de certa forma, prejudicando os produtores de arroz do Rio Grande do Sul, que não vai conseguir, né, apesar de ter já colhido 84% da colheita de arroz, não vai conseguir colocar o preço, né, o custo e a despesa que teve e não conseguir fazer a colheita dos 16% que sobraram, né, que foram devastados pela chuva, né? Você acha que isso é uma boa política ou uma política equivocada do governo? Eu acredito sempre nas equipes técnicas do governo que dão lastro às tomadas de decisão, né? Se a equipe técnica que dá lastro à tomada de decisão entende que há necessidade de efetuar uma certa fração de importação, e o Rio Grande do Sul também tem uma fração de área por ser colhida, embora uma boa parte da área, como bem referido, foi colhida, é claro que há um pouco da especulação do mercado, né? De entender como vai se comportar o mercado a partir dessa fração que deve ser importada. Mas é importante também analisar o outro lado, né? A questão da segurança alimentar e da necessidade de chegar o alimento à mesa do consumidor e que, considerando que o Rio Grande do Sul abastece, a produção do Rio Grande do Sul abastece boa parte de todo o país, e necessário a entrada dessa fração para que seja estabilizada o abastecimento alimentar. Então, acredito muito na decisão que é tomada pelas equipes técnicas que dão lastro ao governo e acredito muito também no bom comportamento do mercado a não utilizar das especulações para desestabilizar preço e prejudicar o produtor. Claudinei, qual é a perspectiva de recuperação do agro no Rio Grande do Sul? Porque as lavouras foram todas destruídas, criações de gado, de outras espécies de animais, todas destruídas, matrizes morreram. Como é que esse setor vai voltar a se colocar de pé? Quanto tempo você imagina a produção voltará a níveis considerados minimamente normais? Existe um dano bastante severo. A Emater é uma instituição presente em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Ela tem, além da função de transferência tecnológica, de assessoramento técnico, o trabalho da Emater tem um outro trabalho que é um trabalho que tem natureza social, de prestação de serviço social rural, e a gente tem focado muito as nossas equipes no trabalho de olhar para as pessoas. Então é necessário que também os agricultores, e grande parte da agricultura do Rio Grande do Sul, ela é feita por agricultores familiares, ou a maior parte dos estabelecimentos são de agricultores familiares, e é onde a Emater trabalha. Então, a gente tem focado muito a experiência do ano de 2023 a olhar para as pessoas e fazer com que as pessoas restabeleçam e tenham acesso às políticas públicas, acesso a tecnologias de produção, tanto agrícola quanto pecuária, e boas formas de comercialização para dar conta a essa superação. É uma dimensão muito grande de estragos que estamos vivenciando. A Emater, que faz o levantamento desses estragos, até anunciou que em menos de 3 semanas não é possível contabilizar de forma muito assertiva aquilo que foi alcançado, então, de estragos à agropecuária gaúcha, e certamente nós temos aí meses e uma boa fração de tempo para que essa retomada seja minimamente adequada àquilo que aos tempos normais do Estado vinha avançando, né? Existe como eu referi, né? A boa parte da safra de verão está garantida, foi colhida, por exemplo, 78% da soja que já está colhida, 86% do milho está colhido, 84% do arroz está colhido. Então, são informações que são importantes, porque o estado do Rio Grande do Sul passou por um momento de safra de verão bom, de uma boa safra, e a grande parte da safra está colhida. Os demais sistemas de produção, eles, na medida do tempo, eles vão sendo restabelecidos também, e os danos maiores, tanto nas propriedades quanto na infraestrutura externa de estradas e vias, que são de grande monta, e aí sim os agricultores precisarão de muito auxílio, muito acompanhamento técnico e muita disponibilidade orçamentária que os auxiliem para dar conta desse restabelecer, mas que certamente a médio e longo prazo.
Falando nisso, Claudinei, o que se espera em termos de linhas de crédito para que haja uma possibilidade de reconstrução do setor o mais breve possível? O que está sendo tratado com o governo que muito possivelmente vai ser feito, na opinião de vocês? As entidades representativas estão levando as suas reivindicações, os ministros, o governo federal tem se feito presente, o governo do estado tem ficado presente 24 horas também no atendimento e no assessoramento às vítimas, e já os debates daquilo que é necessário e que o setor precisa apresentar como pauta de governo, tanto para os municípios, quanto para o estado e quanto para a União, mas especialmente na parte de crédito, aí já se tem visto um movimento no sentido de prorrogar o pagamento de dívidas, que isso é muito importante, e aonde for possível, evidentemente, que os setores representativos eles vão trabalhar no sentido também de buscar, eventualmente, alguma anistia. Mas é preciso que também se pense projetos a longo prazo, e é isso que a Emater, a experiência de outros projetos do passado, tem trabalhado com o assessoramento e com a participação dos grupos de trabalho, de pensar e contribuir na sua expertise, de pensar em projetos de longo prazo que busquem a mitigação dos efeitos climáticos, né? São efeitos que se verifica que são acentuados cada vez mais, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo também. E aqui, especialmente, né, nós vamos de efeitos climáticos desde a estiagem até o fenômeno que nós estamos vivenciando nessa calamidade. Muito bem, nós conversamos com Claudinei Baldicerra, diretor técnico da Emater, empresa de extensão técnica e rural do Rio Grande do Sul. Claudinei, muito obrigado pela atenção com a gente aqui e um bom trabalho para vocês por aí. Nós vamos conversando. Obrigado por toda a atenção que vocês estão nos dando e toda a solidariedade. Sempre. Muito obrigado.